Oremos, em nome de Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Queremos pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra. A palavra é essa que nos alimenta, que nos farta. Nós queremos ser cheios da tua presença. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não que queremos, Senhor, que nossa alma possa ser transformada. Nos dê, Pai, o sentimento de querer ser usado, ser transformado pelo Senhor diariamente. Use a tua filha, Jesus, da maneira como o Senhor quer, Pai. É o que nós pedimos e com fé te agradecemos. Amém. Aleluia! Nessa noite eu cumprimento as minhas amadas irmãs, a igreja de Deus, o amado Senhor, amém? Amém! Estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que faz presente neste lugar. Sempre comigo, minhas amadas irmãs, abre a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 15. Aleluia, Jesus. E a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15. A partir do versículo 21. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim nesta noite. Partindo Jesus dali, foi para a parte de Tirão e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondeu e disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Vou apresentar minhas amadas irmãs nesta noite. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje a respeito de uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher cananeia. Quem eram os cananeus? Não que foi essa descendência dos cananeus. Eu confesso para os irmãos que eu estou 5 dias hoje que eu não durmo direito, estudando essa palavra. É uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. Porque eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar daquele que tudo pode, daquele que salva, que cura, que batiza e leva o homem para o céu. Aleluia. Não sou pregadora para dizer que Jesus salva. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala sobre esta mulher cananeia, né? Os cananeus, irmãos, eles vieram da descendência de Cã, filho de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, né? E depois que ele plantou aquela vinha, após o dilúvio, ele se embriagou, né? Com a própria vinha que ele plantou, ele colheu e se embriagou. E Cã, o filho de Noé, ele viu o poder do seu pai. Ele foi lá, falou para os outros irmãos, e os outros irmãos, a Bíblia diz, né, no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20, a partir do versículo 20, fala dos outros filhos de Noé, Jafé, e o outro irmão dele, eles vieram de costa, né, cumprindo o seu pai. E no outro dia, quando Noé acordou no vinho, né, ele ficou sabendo do acontecido, ele maldiçoou o seu filho mais novo, Cã. Não é Cã, não é
que ela teve o espírito de discernimento. Irmã Maria, mas uma mulher que não conhecia Jesus, um povo idólatra, né? Mas ela ouviu falar de Jesus. Irmão, alguém falou daquela mulher para Jesus, irmã Rosa? Alguém chegou para ela e disse: olha, tem um homem que pode resolver o problema da sua filha. O que me chama a atenção bem nesse texto bíblico aqui, irmãs, que ela teve todo esse discernimento. O primeiro discernimento que ela teve, primeiro, ela sabia o problema que ela estava enfrentando. Como irmã Maria, ela soube identificar que ali não era uma doença física, mas sim uma doença espiritual. Segundo o discernimento que aquela mulher teve, ela conheceu quem era Jesus. Ela não sabia que era Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. E a Bíblia nos relata que Jesus e Maria passando ali. E ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Eu posso até titular essa mensagem: a mulher, né? A mulher que chamou a atenção de Jesus. Eu te faço uma pergunta nesta noite: o que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Glória a O que Deus. você tem feito? Será que os nossos atos têm chamado a atenção de Jesus? E aquela mulher, irmãos, é uma lição de vida para nós, porque ela teve todo esse discernimento da enfermidade da filha dela, que era espiritual, e também ela conheceu Jesus. Jesus passando ali com seu discípulo, ela conheceu, e ela clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Agora, irmãos, pensa bem. Como é que estava aquela mulher? Ela estava angustiada. Irmão, você tem ideia que é conviver com uma pessoa endemoniada dentro de uma casa? Não é fácil. Aquela mulher, ela não tinha paz. Tanto ela como a família dela não tinha paz. Porque eu tenho certeza absoluta que ela não tinha paz. Porque eu já passei por essa experiência. Quando eu tinha idade daquela, o meu pai, ele era possesso de demônio. Na minha casa ninguém tinha paz. Meu pai tinha que ele quebrava tudo dentro de casa. E Deus já tinha um projeto na minha vida. Quando o meu pai estava possesso de demônio, pastor, eu pisava na porta da sala. O diabo dizia assim na boca do meu pai: tira essa menina daqui que eu não gosto dela. Porque Deus já tinha um projeto na minha vida. Aleluia! O que me chama a atenção bem nesse texto bíblico, irmãos, que aquela mulher, ela foi objetiva. Ela foi na pessoa certa, na hora certa. Ela foi objetiva das vidas. Glória a Deus. Nós temos que ser dessa mesma forma. Nós temos que ter pessoas objetivas nas nossas orações diante de Deus. E aquela mulher, ela clamou: Jesus, filho de Davi. Eu sei que o grito daquela mulher era muito grande, porque ela estava desesperada, ela estava angustiada de ver a sua filha naquela situação. Ela queria a libertação da filha dela. Dentro desse texto bíblico, irmão, dá para nós tirar aqui 3 tipos de discernimento. Dentro desse texto bíblico, humano, um discernimento humano. E como é que é um discernimento humano? Uma doença física. Vamos supor, que tipo de doença física humana? Um distúrbio psicológico. É uma doença física. E muitas vezes nós dentro da igreja não sabemos identificar. Nós achamos que tudo é não está passando demônio. Muitas vezes não é uma doença física, um distúrbio psicológico. Então aqui tem que ter discernimento
Ele dizer, ô, está com pressão alta. Aí o médico vai chegar e dizer, você é hipertensa? Eu disse, não, doutor, não sou hipertensa não. Aí o que ele vai fazer? Ele vai prescrever lá uma medicação para você. Agora só tem um porém, que ele só vai tratar o sintoma, mas ele não vai tratar a causa. Jesus, ele é diferente. Ele não faz como o médico faz. O médico, ele trata o sintoma de Jesus, ele vai lá na raiz do problema, lá onde o homem não pode ir. Glória a Deus! Porque o impossível só ele pode fazer. Ô, glória! Pessoas objetivas diante de Deus, sabe por quê, irmão? Porque quando você é uma pessoa objetiva, você vai lá na causa, não vai tratar só o sintoma, mas você vai lá na causa do problema que pode te ajudar. Pode trazer a tua libertação, a tua cura, a tua restauração. E espiritual. Existe, irmãos, discernimento espiritual. É quando a pessoa está em processo de demônio, né? Então a pessoa tem que ter um discernimento espiritual, é preciso uma ajuda do pastor, né? Conversar com o seu pastor, né? Para que o pastor venha lhe ajudar espiritualmente. Porque às vezes, irmão, eu vou falar algo aqui que eu sei que muitos não vão gostar, mas eu sou técnica de enfermagem, nunca exerci minha função, mas eu conheço a área da saúde, por não ter nunca vencido, mas eu estudei, entendeu? Muitas pessoas ignoram dizer que depressão é só coisa espiritual, e não é. Existem problemas, irmãos, psicológicos, porque toda nascente, todo riacho tem uma nascente. Para você ter um distúrbio psicológico, ele tem que ter uma fonte. Fonte, mas sua irmã Maria veio lá lá da sua adolescência. Problemas que você enfrentou lá, dentro do lar. Aí quando chega na fase
Então a fé é um firme fundamento. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, mas se nós tivermos fé muito grande mostrada, a Bíblia diz que é um dos menores grãos. E mandar que eles vão de para os meios dos mares. Eles vão. Então aquela mulher não desistiu. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. É a fé que vai fazer diferença. Foi a fé daquela mulher, uma persistência dela. Ela não desistiu. Ela disse: eu sei que tudo tem a solução. Aleluia! É a fé que faz a diferença. Porque quando Jesus, irmão, está no negócio, numa coisa difícil, não há cadeia. Paulo Silas estava lá na prisão, mas ele não desistiu, ele foi persistente. Ele sabia o Deus que ele serviu. E essa mulher, ela não conhecia o Deus que nós conhecemos, que nós testificamos, que nós pregamos, que nós dizemos que é cura, que nós dizemos que liberta. Aquela mulher, ela teve uma fé inabalável. Precisamos, irmãos, colocar nossa fé em ação. Precisamos ser mais persistentes, mais adorador. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que adorem espírito e verdade. Precisamos ser adorador, porque a Bíblia diz que Deus vai buscar os verdadeiros adoradores. E ele disse mais: eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam. Tem que ser persistente, tem que ter fé, tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ser bom e cair. Não pode desistir. O fato está pesado, mas não desiste. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e vão para seguir Jesus. Não é fácil. Tem luta, tem prova, tem desânimo, irmã Rosa, mas também tem vitória. O crente tem vitória, irmãos. Não desista da sua cruz. Irmã Maria, minha cruz está pesada. Não desista. Seja persistente, seja objetiva diante de Deus. Senhor, meu lar foi tu que me deu, meus filhos foi tu que me deu, meu esposo foi o Senhor que me deu. Não desista. Seja persistente. Aleluia. Louvado seja Deus. Não desista do seu sonho, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista. A Bíblia diz, irmão, que quando Noé chegou de estar aquela multidão, eu sei que o povo olhou para Noé, para Moisés, diante daquela situação. E Deus falou para Moisés: toque nas águas e mande o povo marche. Nós temos que marchar, irmão, na presença do Senhor, em meio à dificuldade, em meio à luta. Ai, irmão, não tem nada para comer. Deus pode usar o que Ele quer lá fora para trazer o povo para ti. Porque Ele usa quem Ele quer. E na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, Ele usa. Ele é Deus.